Olá, boa noite. Boa noite, me chamo doutora Daniela Teodósio e eu sou doutora Silvia Dandara. Estamos aqui no pré-detox fértil para ajudar as mulheres a conseguir engravidar naturalmente o POFID de sucesso. Hoje nós estamos na nossa quinta semana. É uma semana muito importante para as mulheres que já vêm nos acompanhando, porque essa semana nós vamos introduzir a suplementação fértil, que é muito importante para quem quer engravidar, porque o suplemento ele vai ajudar o nosso corpo a funcionar adequadamente, vai ajudar o óvulo a desenvolver um óvulo ouro, um óvulo perfeito, né, para encontrar o espermatozoide e assim transformar óvulo e espermatozoide em embrião, um embrião saudável que consiga ficar aí no forninho durante 40 semanas. Então, para começar a nossa quinta semana, vamos falar sobre o primeiro suplemento, que é o metilfolato. Você quer começar falando ou eu posso continuar? Pronto. Então, existe uma diferença entre o metilfolato e o ácido fólico. No passado, as mulheres tomavam o ácido fólico. Hoje em dia, não é mais indicado. Por quê? Porque a forma ativa, a forma que a gente absorve esse nutriente é na forma de metilfolato, não é na forma de ácido fólico. Muitas mulheres, né, a maioria da população, tem uma deficiência na enzima que digere esse nutriente. Essa enzima, ela não consegue digerir e a gente não consegue absorver o ácido fólico em metilfolato. Então, hoje em dia, o indicado já é consumir o metilfolato na forma ativa, porque o ácido fólico, muitas pessoas têm essa deficiência na enzima que não consegue digerir ele em metilfolato e aí não consegue absorver esse nutriente. Transformar o ácido Do fólico em metilfolato. Se o nosso corpo precisa do metilfolato, por que não tomar logo ele, né? É mais fácil. E o metilfolato ele é muito importante porque ele tem essa capacidade, né, de prevenir algumas malformações congênitas no feto, no bebê, como a espinha bífida, né, e problemas no tubo neural. Então, desde muitos anos, a gente toma metilfolato quando está querendo engravidar, ou o ácido fólico no passado, para prevenir, para que isso não aconteça, para que o feto venha saudável, o bebê se desenvolva saudável. Então, é muito importante essa suplementação. É a primeira que você já deve começar a tomar e tem que começar a tomar no mínimo 3 meses antes de engravidar, quando está começando as tentativas, porque ele também ajuda a melhorar a qualidade do óvulo. Ele ajuda o amadurecimento desse óvulo. Não só o óvulo, mas o espermatozoide. Então, os maridos precisam tomar também. A gente tem, no passado, né, só passavam ácido fólico para as mulheres. Mas hoje tem novos estudos, né? A indústria farmacêutica ela está atualizada e ela trouxe essa nova roupagem para o ácido fólico para que a gente tome o seu composto ativo, que é o metilfolato. Fizeram pesquisa em algumas mulheres, porque as mulheres tomavam ácido fólico e mesmo assim tinham filhos com malformações congênitas, com problemas do fechamento do tubo neural, e viram que as mulheres não absorviam ácido fólico. Então, eles passaram a produzir o metilfolato, que é a vitamina ativa. Doutora Dandara, a gente consegue encontrar o ácido fólico nos alimentos também, né? Que é a vitamina B, B6, B9, não é? E a B12 nos alimentos que a gente precisa ter no nosso organismo.
né? Além do ácido fólico não, do metilfolato em suplemento, a gente precisa ter os nutrientes também. Não é só o suplemento, os nutrientes, o folato, o alimento. E que alimento a gente consegue encontrar? Banana, quinoa, alguns vegetais que a gente chama de verdes, folhosos, como o couve, mas também crucíferos, que são os brócolis, couve-flor, rúcula. Rúcula é a folhinha da felicidade, viu, gente? Rúcula, ela dá uma acalmada, ela controla os hormônios femininos e ela deixa a mulher mais feliz. Então, como a rúcula é rúcula e ela é um verde escuro e ela contém bastante folato, né? Que contribui para a metilação, metilfolato. A gente está falando mais sobre a suplementação aqui, porque apesar da gente conseguir o nutriente, o folato no alimento, a quantidade dele não é o suficiente para o propósito que a gente quer, que é melhorar a qualidade do óvulo, ter a capacidade de desenvolvimento desse óvulo. Então, essas 4 suplementações que a gente vai trazer aqui hoje, a primeira sendo o metilfolato, elas são importantes que a gente suplemente, que a gente tenha um aporte maior desse nutriente, porque a gente não consegue tanto absorver tanto desse nutriente através do alimento. Então, é por isso que é importante a suplementação dessas vitaminas, desses nutrientes que a gente vai falar aqui hoje. Tem um equilíbrio, né? Comer o alimento, mas também tomar a suplementação. Porque a suplementação nada mais é do que um complemento para a alimentação. A gente não consegue aquele aporte de aquela quantidade adequada, a gente suplementa para ter um aporte maior e atingir aquela quantidade adequada necessária que a gente precisa. Eu nunca coloquei rúcula no suco. Eu sempre comi a rúcula junto com as verduras cozidas. Mas, para quem tem dificuldade, eu aconselho colocar no suco. Pode colocar brócolis, pode colocar couve, pode colocar rúcula, se for mais fácil de ingerir. Mas lembrando, não pode adoçar, tá? Não pode colocar açúcar, não pode colocar adoçante nesse suco. Porque o suco, ele é um suco vitaminado. Se você colocar algum tipo de adoçante de suco, ele vai tirar o teor da vitamina que você precisa para ingerir, para você vitaminar o seu organismo. Então, você pode colocar até suplemento dentro do suco, você pode colocar probiótico dentro do suco, suplemento que esteja em sachê, probiótico, porque tem gente que tem dificuldade de tomar o suplemento comprimido. Às vezes tem dificuldade de tomar um suplemento porque ele vai ficar com um gosto ruim. Ele não é aquele saboroso, ele vai ter um corantezinho lá, né? Ele vai mascarar um pouquinho, mas assim, ele tem um gosto ruim, principalmente os suplementos que contêm a L-carnitina. Eles são ruins por causa da L-carnitina. Ele é bom para o nosso óvulo, mas ele é ruim de ingerir, ruim de tomar. Então, eu digo que, assim, eu sugiro que coloque no suco. Então, se você quiser colocar, eu coloco no meu suco couve, cenoura, pepino, tomate, posso colocar também beterraba. Então, tudo que tiver, você pode colocar para deixar esse suco vitaminado. Porém, não colocar açúcar, né? Se colocar muitas folhas, hortaliças, pode até coar, porque vai ser ruim de ingerir. Mas não colocar o açúcar e não colocar adoçante. Usa o açúcar da própria fruta, isso mesmo, melancia, maçã, isso mesmo. Isso, sem adoçar. Para você conseguir absorver as vitaminas daquele suco que você está precisando. Então, se você está com foco no folato,
que são os folhosos verdes, para você facilitar, para você ingerir, porque você tem dificuldade. Então, você vai focar neles, colocar mais eles, juntar com a maçã, com a beterraba, com o abacaxi, com a melancia, para dar um sabor melhor e ingeri-los, né? O pepino, a cenoura, porque o suco ele tem que ter fruta. A gente já até passou uma receita. Quem não está no nosso grupo do Pré-Detox, entra no grupo, porque lá a gente coloca os e-books novamente, porque lá tem uma receita. Tem que ter o folhoso, tem que ter A a fruta, o a vegetal. verdura, né, que é o vegetal. Tem que ter nesse suco. Tem que ter todos esses componentes que você que vai nutrir o seu corpo. Não é verdade? Isso, exatamente. Uma fonte de cada nutriente. O próximo suplemento que a gente vai falar aqui é a vitamina D. A vitamina D, ela é importantíssima porque é um antioxidante poderosíssimo. A gente sabe que o estresse oxidativo, a oxidação, ela causa inflamação no nosso organismo e por isso nós temos que consumir alimentos com antioxidantes que vão prevenir essa oxidação, que não vão deixar ela acontecer ou que vão combater essa oxidação para não causar a inflamação. Muitas mulheres que possuem diagnóstico de SOP, de endometriose, esses diagnósticos, eles causam inflamação e para combater isso nós precisamos consumir frutas, verduras, né, legumes, que são as nossas maiores fontes antioxidantes nos alimentos, porque eles que possuem essas propriedades. Outros alimentos não possuem. Só o grupo alimentício que possui isso são as frutas e os vegetais, as verduras, os legumes. Por quê? Porque eles contêm uma propriedade que a gente chama, que é a propriedade que dá cor a ele. Né? A cor da beterraba, por exemplo, que é roxa, é o resveratrol, que dá essa coloração roxa, e esse resveratrol, ele é um antioxidante. O licopeno é o que dá a cor vermelha ao tomate, ele é o antioxidante presente no tomate. Então, cada fruta, cada legume tem o seu componente antioxidante, que é o que dá a cor a ele. E por isso que a nossa alimentação tem que ser o mais colorida possível. E por isso que a doutora Daniele falou que quanto mais a gente colocar no suco de vegetais, de frutas, melhor. Então, a vitamina D, ela é um antioxidante e a vitamina D é muito difícil da gente conseguir através da alimentação, da gente absorver Através do sol, né? através do sol. Vai ter que ficar muito tempo no sol para absorver essa vitamina D. E hoje o sol está muito quente. Aí está quase impossível, então a gente precisa ingerir. E alguns diagnósticos, assim, é essencial a vitamina D. Por exemplo, a endometriose. Ela é essencial para a endometriose porque ela diminui esses focos. Diminuindo a inflamação, ela vai diminuir os focos de endometriose. Então, assim, quem tem endometriose precisa tomar vitamina D, vitamina E, vitamina A, né? E ainda ingerir esses alimentos que são ricos, né, em antioxidantes. Hoje a gente consegue, naquelas casas a granel, consegue a farinha de beterraba, que a gente pode colocar em vários componentes do nosso alimento. Numa vitamina, Na tapioca. na tapioca, na crepioca. Então, assim, já vai ajudar ainda mais. A gente precisa entender que a gente tem que potencializar o nosso alimento, para que ele vire uma potência dentro do nosso corpo, para fazer com que as nossas células tenham a energia necessária para produzir o óvulo, porque o óvulo, ele precisa da energia, que o nosso corpo tenha energia para produzir esse óvulo de qualidade. E os alimentos, ele vai fazer com que os óvulos sejam de qualidade.
né? Exatamente. Durante esses 3 meses que vocês vão fazer o tratamento, tomando o suplemento fértil, o alimento fértil, o óvulo ele vai ser de qualidade, não só o óvulo, mas o espermatozoide, porque você toma e seu marido toma as mesmas vitaminas, que vai potencializar o óvulo e o espermatozoide. Um precisa do outro, então assim vocês precisam se ajudar nesse momento. Lá no nosso método Você Mais Fértil, nós temos as prescrições para cada diagnóstico. Por exemplo, quem tem SOP precisa de uma prescrição específica para SOP, porque existem características da SOP que é diferente para quem tem endometriose. Então, assim, cada diagnóstico tem uma prescrição específica. Então, tem consultoria e prescrição e planejamento fértil para o seu diagnóstico, para que você consiga chegar mais rápido na sua gravidez. Fechar esse ano de 2024 grávida, porque agora são 8 oportunidades, não é? Já é dia 29, amanhã é dia 30. A partir do dia 1º, são 8 oportunidades de engravidar. Só tem 8 meses para finalizar esse ano. Então, nós engravidamos uma vez no mês. Né? O nosso óvulo ele fica disponível 24 horas, apenas uma vez ao mês. Então, você tem que saber exatamente a hora oportuna de engravidar. E o seu corpo ele precisa estar nutrido com as vitaminas adequadas para que aquele óvulo maravilhoso seja liberado, que ele possa ser fecundado e que ele não tenha nenhuma dificuldade para evoluir a gestação. Às vezes a gente tem perda gestacional porque o óvulo está fragilizado, ele não tem vitamina, ele não tem energia para evoluir com a gestação. Muitas vezes a gente diz, eu tive 2 perdas gestacionais, eu pesquisei trombofilia e não é. Às vezes é apenas o seu corpo que está precisando de um suplemento. Ou às vezes, não consigo engravidar, porque já faz tempo que eu estou tentando e não consigo. Mas você está tomando o suplemento adequado, especialmente para o óvulo, o nutriente, a alimentação fértil, para que seja específica para o seu óvulo, porque tudo aqui é estudado. Nós passamos aqui vários dias estudando cada alimento, cada suplemento e como ele se comporta no nosso corpo, para justamente facilitar a gestação. Exatamente. E por isso que a vitamina D é um suplemento importantíssimo e não podemos deixar de tomá-lo, porque, como a doutora Daniele falou, às vezes a gestação não acontece ou não vai para frente porque você não está tomando o suplemento adequado ou não está consumindo os alimentos adequados para nutrir o seu corpo, para que esse óvulo se desenvolva, porque para ele se desenvolver, ele precisa ter energia, ele precisa ter os nutrientes que vão fazer com que ele se desenvolva e cresça. Então, é muito importante a alimentação e a suplementação é muito importante nessa fase inicial. Por isso que a gente recomenda no mínimo 3 meses antes, já começar a mudar a alimentação, a tomar os suplementos e a vitamina D tem um papel importantíssimo na questão de diminuir a inflamação e a oxidação nos óvulos, porque muitas mulheres que têm dificuldade para engravidar possuem um estresse oxidativo muito grande no corpo, muito forte, possui essa inflamação. Então tem que tratar isso primeiro para conseguir deixar o corpo fértil e receptivo. A próxima suplementação é o ômega 3. E o ômega 3, ele é muito importante também, porque a gente não consegue absorver esse nutriente nos alimentos. Só dos alimentos, né? Só dos alimentos. São poucas fontes alimentícias que contêm o ômega 3. Das vitaminas, né? Que é a vitamina B9, B12,
É muito difícil. A maior fonte alimentícia que contém o ômega 3 é o peixe, só que os peixes eles têm que ser de águas frias. E aqui no Brasil, os peixes que a gente consome, eles não são de água fria, é, são peixes criados em cativeiro, tem outra questão, e a gente não consegue ter esse aporte do ômega 3 através da alimentação, esse aporte adequado, por isso que precisa ser suplementado. O ômega 3 ele é importantíssimo também para melhorar a qualidade do óvulo, porque ele também tem propriedade antioxidante, e o ômega 3 ele também é muito importante para mulheres que têm sobrepeso ou obesidade. Já saíram vários estudos que comprovam que o ômega 3 ele ajuda mulheres com sobrepeso e obesidade. É, eles diminuem a inflamação nessas mulheres, porque o sobrepeso e a obesidade causam inflamação, e também diminui o tempo até a gravidez. Essas mulheres conseguem engravidar mais rápido. É, o ômega 3 é essencial e também deve ser tomado. Ele também é bom para quem tem trombofilia, tá? E ele faz a proteção cardiovascular, É, né? Então, assim, ele é rico em vários nutrientes, né? Ele tem vários fatores que faz com que a gente utilize todos os dias ômega 3. O peixe mais comum que nós temos aqui é a sardinha, é, né? Mas a sardinha ela é enlatada, né? A gente tem acesso à sardinha de forma fácil, mas ela está na lata. Então, assim, a lata, ela tem os disruptores. Então, a gente não pode comer sardinha todos os dias. A gente pode comer sardinha uma vez na semana. A gente pode comprar sardinha fresca e comer sardinha fresca, que é muito gostosa, que a sardinha tem muito ômega 3. Só que, assim, ela não é um peixe que a gente queira comer sempre, né? Porque ele é um peixe de gosto forte. Tem gente que não gosta. Assim, eu, particularmente, gosto bastante de sardinha em várias preparações. Mas a sardinha fresca é a mais saudável, é claro. com certeza. Além do metilfolato, tem também a coenzima Q10. Como a doutora Dani falou no início, o nosso óvulo ele precisa de energia para se desenvolver, para amadurecer e ser liberado para encontrar o espermatozoide e ocorrer a fecundação. Só que, à medida que nós vamos envelhecendo, o nosso óvulo ele produz menos energia. As células responsáveis por produzir energia no nosso corpo são as mitocôndrias. E as mitocôndrias, a quantidade de mitocôndrias no nosso óvulo, ela vai diminuindo. Elas não têm mais a capacidade de gerar energia como elas tinham quando nós éramos mais novas. Então, o envelhecimento ele causa essa perda de mitocôndrias, essa deficiência na função da mitocôndria e Na energia na da energia mitocôndria. da mitocôndria. E elas acabam produzindo menos energia. E essa energia, ela é muito importante para o nosso óvulo, para que ele se desenvolva. E a coenzima Q10, que é o próximo suplemento que nós vamos falar agora, ele é importantíssimo para gerar essa energia na mitocôndria, nas nossas células, para que o nosso óvulo ele consiga se desenvolver e amadurecer. Então, a coenzima Q10, ela é muito importante, principalmente para mulheres que são mais velhas, maiores de 35 anos, que querem engravidar, porque elas aumentam essa energia nos óvulos, elas ajudam a nossa fertilidade. E E, e a coenzima Q10, ela também é boa para controlar a glicose, né? Equilibrar a glicose. Então, quem tem SOP precisa usar todos os dias a coenzima Q10. A coenzima Q10, ela é bom para quem faz atividade física. Então, assim, a mulher que quer engravidar, ela precisa praticar uma atividade física, mesmo que seja uma caminhada, porque junto com a coenzima Q10, o seu corpo vai ativar as mitocôndrias,
vai ativar a, a, a liberação da energia. Sua célula vai ficar com a energia e ela vai liberar o óvulo. O nosso óvulo ele precisa de energia para ele ser liberado, né? E o óvulo ele tem um ciclo a ser cumprido e ele precisa cumprir esse ciclo de forma mais rápida. Tem gente que diz assim, eu não vejo a minha ovulação. Por quê? Porque o óvulo ele está deficiente, ele está sem energia para cumprir aquele ciclo. E muitas vezes ele passa mais de 20 dias para cumprir o ciclo. E ele precisa cumprir esse ciclo em 8, 9 dias para ser mais eficiente. Então, essa eficiência vem da energia, vem da mitocôndria saudável, vem das nossas células saudáveis, com todos os nutrientes que é preciso, né? Existe um passo a passo a ser seguido para você conseguir engravidar mais rápido. Lá no nosso método, a gente traz esse passo a passo, desde quando você acorda, o que é que precisa ser feito, até a hora de dormir. E tomar as vitaminas, suplementação fértil, a nutrição fértil, a atividade física, ela precisa fazer parte da sua vida. E como colocar isso em prática? Né? Porque a gente tem uma vida que a gente trabalha, que a gente sai de casa, que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que ser mulher, que a gente tem que sair com o nosso marido. Então a gente precisa organizar. Isso dá para todos. Eu vou trabalhar 8 horas da manhã, então vai para academia às 5h30 da manhã. Durante muitos anos eu fui para academia às 5h30 da manhã. E 7h30 eu já estava trabalhando. Já estava pronta lá no trabalho. Então, quando a gente quer, a gente faz. Eu e a doutora Dandara, nós estamos fazendo a nossa parte. Mas a sua parte, só que pode fazer é você. Então, você tem que descobrir como é que você vai encaixar a sua vida numa rotina fértil. Porque você precisa, a partir de agora, ter uma rotina fértil. Eu só saio de casa se eu tomar café da manhã. Eu não consigo sair de casa sem tomar café da manhã. Mas isso é a vida inteira. Assim, eu não consigo acordar, tomar banho e já sair de casa. Não. Então, assim, se eu preciso sair de casa mais cedo, o que é que eu faço? Eu vou fazer um whey com um leite vegetal e aveia e ir tomando no caminho, mas eu não fico com fome. Então, assim, tem estratégias. Eu não gosto de tomar vitamina, porque a banana não faz digestão em mim. Mas tem pessoas que gostam bastante de tomar vitamina. Então, faz uma vitamina com leite vegetal, com aveia, com morango, com linhaça. E vai ficar uma vitamina bem nutritiva e vai tomando no caminho. Então, a gente tem que ter foco, ter metodologia, ter um caminho. E eu estou aqui para te mostrar esse caminho. Como é possível fazer esse caminho. E esse caminho é possível ser feito, tá? Não, eu não consigo acordar cedo, não tem jeito, não gosto, não. Meu corpo não funciona de manhã. Então, vai lá na hora do intervalo do teu almoço, meio-dia. De meio-dia às 13, às 14. Ou quando você chegar do trabalho, de 5 horas, de 6 horas, de 6 até 8 horas, dá para você fazer academia, né? Para você dormir 9 horas da noite e seu corpo vai diminuir essa energia. 1 hora para você dormir, no máximo até 9h30, 10 horas. Então, dá para você ir para academia até 7h30, 7 horas, para você sair de lá 8 horas, 8h30 no máximo. Então, existe aí várias maneiras que você pode adaptar o seu dia a dia para conseguir encaixar uma atividade física, seja caminhada, seja uma bicicleta, seja um pilates, mas pilates tem que ter uma caminhada junto, né? Porque você tem que ter o gasto de energia, né? Tem que ter o aeróbico junto, mas faça um pilates e faça uma caminhada. Só não pode fazer natação, tá? Nem natação, nem hidroginástica. Daniela, mas eu só gosto de hidroginástica. Mas o cloro, ele é um disruptor endócrino. Então, ele atrapalha na gravidez. Mulheres que fazem natação, que nadam, elas têm dificuldade de engravidar. Tanto porque o útero delas fica frio, elas ficam muito tempo dentro da água, ficam com o útero frio. E o cloro é um disruptor endócrino, ele altera os hormônios femininos.
Então, assim, a gente tem que também escolher que tipo de atividade a gente vai fazer. Musculação, agora a musculação tem que ser sem tanta carga, né? Eu faço musculação, mas eu não faço com tanta carga, não pego tanto peso, faço uma musculação mais saudável mesmo, para ter um equilíbrio, né? Tudo na nossa vida é equilíbrio. Então, assim, tem musculação, tem caminhada, tem corrida, são exercícios que a gente pode estar fazendo. Tem dança, né? Zumba. Na academia tem de tudo. Então, assim, vamos parar de arrumar desculpa para arrumar a solução. Eu tinha muita dificuldade em fazer academia, muita mesmo, assim. Eu não sabia o melhor horário para mim. Eu ia à tarde, 4 horas da tarde, quando eu largava. Então, assim, eu já ia muito cansada depois do trabalho. Então, assim, eu não rendia na academia. Isso foi durante algum tempo. Até um dia que eu estava conversando com uma aluna, que antes eu dava aula, numa faculdade, e a aluna me disse, tente ir 5h30 da manhã, para você ver. Porque quando a gente vai de manhã, o resto do nosso dia melhora. Foi a melhor receita que eu escutei na minha vida. Eu passei aí 5h30 da manhã. É difícil? É. Você tem que acordar 5 horas da manhã, né? Ainda tá escuro em alguns lugares. É bem escuro. Quem mora aí em São Paulo, 6 horas da manhã ainda é escuro, imagina 5h30, né? 5 horas. Então, assim, acordava 5 horas da manhã, 5h30 eu já estava arrumada para ir para academia. 6h30 eu já estava em casa para tomar banho, trocar de roupa, comer alguma coisa e 7 horas sair. Então, assim, mas para mim começou a fazer sentido, porque para mim eu tinha prazer de fazer. Eu sou uma mulher diurna, eu gosto de fazer as coisas pela manhã, gosto de estudar pela manhã. Então, fazer academia para mim era muito bom pela manhã, porque eu passava o dia muito disposta. Então, você tem que descobrir qual o seu horário. Hoje, eu já não consigo mais fazer esse horário que eu gosto, mas eu não consigo fazer academia nesse horário, porque eu tenho um bebê pequeno. Então, eu mudei de horário. Estou fazendo 11 horas da manhã, meio-dia, que é o horário que eu consigo ir, é um horário mais flexível. Mas, assim, eu estou indo. Então, você tem que encontrar o seu horário que vai conseguir caber na sua rotina. E o que é que cabe na sua rotina? É de manhã, é à noite, mas muitas vezes eu também já fiz caminhada à noite. Moro no condomínio que eu fazia caminhada. Caminhada quase todas as noites. Quando eu fazia caminhada, eu fazia todos os dias. E eu caminhava 40 minutos, caminhava, corria, fazia só caminhada, caminhar e correr, corrida mais longa. Eu ia muitas vezes para a praça. Tem muita gente que mora próximo de praça, então vai caminhar na praça, né? Vai correr um pouquinho para fazer um aeróbico, ter essa ativação da energia no seu corpo, mas tem que fazer atividade física. Não é só tomar o alimento, comer o alimento correto, tomar o suplemento fértil e não fazer o restante das outras coisas. Tem que fazer cada passo, tem que ser feito adequadamente, tem que ser feito passo a passo efetivo, né? Somando tudo isso é corpo, mente e espírito, né? Seu corpo precisa estar bem, sua mente precisa estar boa e você precisa estar conectada com Deus, tá? Você precisa ser grata pela sua vida, porque a gratidão, ela abre portas no céu. Então, quando a gente aprende a ser grato, a gente diminui os porquês ao nosso redor, a gente diminui essa nuvem que fica assim pairando, aquela nuvem negra da tristeza no nosso coração. Então, a gente precisa aprender também a ter metodologias de desconectar a mente, de desacelerar a mente. E muitas vezes, quando a gente faz caminhada, corrida, a gente pode escutar pregações. Houve um tempo que eu escutei tanta pregação de uma pessoa aqui no YouTube que não tinha nenhuma nova. Então eu tinha que esperar chegar na segunda-feira para chegar a uma pregação nova. Então, porque eu escutava muito, escutava todos os dias. E aquilo dali desacelerava a minha mente, né? E me conectava com Deus. E eu passei a ser grata. A gratidão, para mim, eu tenho essa frase no meu coração.
A gratidão abre portas no céu. Então, quando a gente suplica o nosso milagre, né? Quando a gente pede, quando a gente pede com vontade, com amor, do nosso coração, Deus vai nos atender. Mas não é no nosso tempo. A gente precisa entender isso. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. E eu quero deixar aqui uma tarefa para vocês fazerem. Quem puder, assiste o filme Cartas para Deus. Escrever cartas para Deus é a melhor técnica que existe para diminuir os nossos pesos, né? E tornarmos gratos pelo que temos. Mas muitas vezes nós passamos pela infertilidade porque a gente precisa aprender, porque a gente precisa ser humanos melhores. Eu só estou aqui hoje ajudando outras mulheres porque eu vivi 5 anos de infertilidade. Então eu não quero que nenhuma mulher precise passar por isso, porque é difícil, é cruel, é ruim você olhar para uma mulher que pode engravidar a qualquer hora e você dizer eu não consigo, né? Eu não posso, para mim não é tão fácil. Então a gente precisa se conectar com Deus, para a gente estar com a cabeça boa, para a gente não desistir do caminho, né? Porque às vezes no nosso caminho tem muitas pedras, né? Até os profissionais desatualizados aparecem como pedras no nosso caminho. E a gente precisa aprender a tirar, mover aquela pedra, para a gente deixar o nosso caminho livre, para encontrar profissionais atualizados. Pessoas que possam nos ajudar a chegar no nosso tão sonhado bebê, nosso filho mais saudável e em casa. E por isso que eu estou aqui hoje, para te ajudar. Né? Dia 20, nós teremos o nosso lançamento do nosso método Você Mais Fértil. Esses 40 dias ainda é pouco eu trazer aqui para vocês tudo que nós preparamos, né? Porque lá é personalizado para você, para o seu diagnóstico, para que você tenha esse tratamento diferenciado, para você conseguir chegar no seu bebê mais rápido e ainda em 2024. Então, por hoje é isso. Mas a gente se vê semana que vem na nossa próxima live. É a última live do Desafio Pré-Detox. A gente vai falar São um pouco. 40 dias, né? Tá aqui há 40 dias, viu, gente? São 6 semanas, não dá? 6 São semanas. 6 semanas eu tô aqui, todas as segundas-feiras. Porém, essa segunda-feira ela vai ficar fixa, porque nós vamos ter a segunda da fertilidade. Então, todas as segundas-feiras nós estaremos aqui com assuntos sobre fertilidade, para que vocês tenham conhecimento, porque conhecimento é tudo na nossa vida. O conhecimento nos tira a venda, o conhecimento nos leva a lugares que a gente nunca imaginou chegar. Então, todas as segundas-feiras nós estaremos aqui, eu sozinha, eu com a Dandara, ou a Dandara sozinha, mas todas as segundas nós teremos lives para que muitas mulheres consigam engravidar. E a gente vai sair daqui desses 40 dias com mulheres grávidas, viu? Serão notícias, ó, chega, me arrepiei aqui. Muitas mulheres vão dizer assim, eu engravidei lá no pré-detox fértil que a doutora Daniele e a doutora Dandara preparou com todo carinho. Fiquem com Deus, assistam o filme Cartas para Deus, que eu acho que vai dar uma revigorada na vida de vocês, vão fazer vocês refletirem de maneira diferente, ser grata, se conectar com Deus, para que esse filhinho chegue para vocês. Nesse filme, eu aprendi uma lição, né? Eu descobri algo que me tocou bastante. Antes do meu filho chegar, minha mãe faleceu. E lá eu entendi que quando uma vida se vai, outra chega. Então, a minha mãe era muito doente mesmo. E Deus viu que eu não conseguiria cuidar dela e de um filho. Então, ela se foi
para que meu filho pudesse chegar. Isso é muito forte, é, é muito difícil hoje não ter mãe. É algo que é, é muito sublime, assim, quem não tem, é uma dor que ela não passa nunca, é uma saudade grande que a gente sente todos os dias. Mas eu sei que ela está num lugar melhor do que o nosso, eu sei que ela está olhando aqui por nós e que ela ficou muito feliz com a chegada do meu filho, mesmo não estando aqui. Então, assistam esse filme que vai ser muito bom para vocês que estão querendo engravidar, vocês que tiveram perda gestacional. Escrevam uma carta bem linda para esse bebê que ele veio para você para te dizer que você pode ser mãe. Então, agradeça a chegada dele, escreva essa carta. Você pode queimar essa carta ou guardar ela na Bíblia. Eu prefiro que ela queime, né, para ela ir, para você liberar esse bebê, para você não ficar com essa angústia no coração o tempo inteiro, né, por causa dessa perda gestacional. Ele veio para você para te dizer que você pode ser mãe, que você vai conseguir. Um beijo grande e até a próxima. Até na próxima Tchau, segunda-feira. tchau. Tchau, tchau. Porque o povo entra e sai muito, Entra, né? e eu achei tão pouco, tipo, foi. Eu botar que ficou só uma pessoa, então. Tu viu?